A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria, um prazer estar conversando, falando, refletindo acerca da palavra de Deus com os irmãos. Confesso que a saudade de estar reunidos presencialmente com os irmãos é grande, prazer de vê-los, cumprimentá-los, abraçá-los, pois isso faz parte da nossa convivência e comunhão cristã. Eu gostaria de convidá-los para abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versículo 6. O texto sagrado de 1 João 2 e 6 diz o seguinte: Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A mensagem de hoje vai nos fazer refletir sobre alguns sinais que mostram as evidências que nós somos cristãos. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós vemos cada vez mais na sociedade a qual nós fazemos parte, o número de cristãos aumentando, o número de pessoas que dizem servir a Cristo aumentando. E nós precisamos ter clareza daquilo que distingue o seguir a Cristo do apenas falar seguir a Cristo. Um dado claro é que nós já somos uma grande quantidade de
evangélicos em nosso país. Eu acho que cerca de 30% a 40% da população hoje ela é evangélica. E nós temos que nos perguntar quais os efeitos que nós temos causado na sociedade a qual nós fazemos parte. Então, eu gostaria de refletir acerca disso com os amados irmãos. Então, não significa apenas dizer ser cristão, né? Ou seja, seguir a Cristo vai mais além do que apenas nós pronunciarmos, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou 100% apaixonado por Jesus. Quando nós vamos lá para Lucas capítulo 10, versículo 20, nós vamos encontrar: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou escrito nos céus. Isso é de suma importância, irmãos. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Lá em João capítulo 10, versículo 14, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E Apocalipse 20, 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O ponto que eu quero mostrar aqui é que não basta apenas dizermos somos crentes, somos cristãos, somos evangélicos. É preciso que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque caso contrário, irmãos, nós não estamos caminhando para a vida eterna. Nós não estamos caminhando para o encontro com Cristo, mas sim caminhando para distante de Cristo. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 32, nós vamos encontrar uma situação em que vai haver uma distinção entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. E nós precisamos estar no grupo daqueles que seguem a Deus. Nós precisamos entender que o que importa não é a nossa opinião acerca do que é ser ou do que não é ser cristão. O que importa é a opinião de Deus sobre a nossa vida. O que importa é o que a Bíblia aponta como elementos daquelas pessoas que seguem a Cristo. E nós precisamos entender isso, para que nós continuemos a nossa caminhada para o céu. Lá em Mateus 25, 31 e 32 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. Esse é o ponto. Nós precisamos ter convicção aqui nessa terra que nós fazemos parte das ovelhas. Para que quando chegue esse dia, irmãos, nós não sejamos apartados para os cabritos ou para os bodes. Prosseguindo ainda, no versículo 41 a 46 desse mesmo texto diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, para os justos para a vida eterna. Então a gente observa que é uma dura realidade, irmãos. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não seguem a Deus, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, esses vão para o castigo eterno. Esses vão para um lugar de tormento e sofrimento. Mas aqueles que servem a Deus, esses vão para um lugar de gozo, de alegria,
de paz e de esperança. Eu gostaria que você refletisse como você tem vivido a sua vida cristã. Eu gostaria que você refletisse como tem sido a sua relação com Cristo, como tem sido a sua relação com a Trindade, como tem sido a sua relação com os seus irmãos. Porque isso são evidências que nós fomos regenerados pelo Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Além do mais, dando continuidade, nós podemos observar que lá no Sermão do Monte, no final do sermão em Mateus 7, versículo 21 a 23, nós vamos encontrar ali que Jesus ele vai mostrar aqueles que edificam a sua vida sobre a rocha e aqueles que edificam a sua vida sobre a areia. Aqueles que edificam a vida sobre a rocha vem o vendaval, as tempestades e a casa permanece. Mas aqueles que edificam sobre a areia, vem o vendaval, a tempestade e a casa rui. Como você tem edificado a sua vida? Aonde a sua vida está sustentada? Qual é o firmamento, a base que você tem construído a sua vida? Que nós não estejamos construindo sobre a areia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós precisamos fazer um autoexame na nossa caminhada. Quando nós estamos ceando, nós vamos encontrar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, orientando a nós nos examinarmos. Nós necessitamos disso, irmãos, porque às vezes a nossa caminhada, a nossa trajetória cristã ela vai esfriando e a gente vai achando as coisas normais, as coisas comuns. Nós não podemos associar a nossa vida cristã à ida à igreja, à frequência à igreja. O nosso coração precisa ser transformado, precisa ser regenerado. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender a necessidade da salvação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11, nós encontramos escrito: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Ser cristão exige de nós uma grande responsabilidade. E um dos elementos que marca a nossa entrada na comunidade cristã, na vida cristã, na família cristã, se chama o novo nascimento. Se chama a regeneração, irmãos. Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, todo ser humano ele nasce morto. Todo ser humano ele nasce morto em delitos e em pecados. Então, o ser humano ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer do alto. Ele precisa nascer do Espírito. E nós necessitamos desse processo de regeneração. Nós necessitamos nascer de novo, sermos transformados. Nós vamos ver que a Bíblia relata algumas ocasiões em que os irmãos foram chamados de cristãos, como lá em Atos 11, 26, lá em Atos 26 e 28, e lá em 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 15. Mas o que nós observamos nos dias atuais é que esse termo cristão, ele tem se tornado vazio, ele tem se tornado banal. Nós se esquecemos as suas verdadeiras essências. Por exemplo, nós utilizamos o termo cristão para ligarmos a acessório. Esse acessório é cristão. Há tapetes cristãos, sandálias cristãs, camisas cristãs, lugares cristãos, irmãos. Ser cristão não é apenas aquilo que é exterior, ou aliás, ser cristão vai muito mais além do que aquilo que é exterior. Não adianta você usar uma pulseira e afirmar que é cristão e a sua vida não condiz com isso. Não adianta você estar em um lugar que é voltado para cristão e a sua vida não condiz com isso.
Não é o que nós apresentamos externamente que nos torna cristão, mas é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nos tornou cristão. Você entende isso? Você compreende isso? Ser cristão, irmãos, é algo muito precioso. Cristão é alguém que recebeu um novo nascimento como presente da graça de Deus. Como eu já falei, o novo nascimento é ser regenerado, é ser transformado. Quando nós vemos lá para Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, vemos que nós estávamos mortos. Então nós precisamos ganhar vida. Nós precisamos tornar a vida. E é através de Cristo, mediante o seu Espírito Santo, que nós somos regenerados. Isso é de suma importância. Então precisamos entender quais são os resultados da conversão. Quais são os sinais que apresentam para uma vida regenerada. Eu gostaria de vos apresentar alguns sinais que apontam para uma vida transformada no Espírito, para uma vida regenerada pelo poder da palavra. O primeiro desses sinais é que ser cristão é crer em Jesus e não apenas gostar de Jesus. Oh, irmãos, quantas pessoas são tidas como amigas do Evangelho, gostam do Evangelho, mas não creem no Evangelho, não vivem para o Evangelho. Nós encontramos lá em João 3,16 um texto já bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, às vezes nós pensamos que ser cristão é nos arrepiarmos. Às vezes nós pensamos que ser cristão é nos emocionarmos. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem: eu saí dali porque eu não senti a presença de Deus. Mas eu quero que você me mostre na Bíblia, aonde a Bíblia ensina que nós devemos sentir a presença de Deus. O que nós entendemos mediante a palavra de Deus, irmãos. Que o que mais importa não é nós nos arrepiarmos, não é nós nos emocionarmos, mas é nós crermos em Jesus Cristo e vivermos de acordo com a palavra dele, irmãos. Nós podemos não sentir nada, nós podemos não nos arrepiar, irmãos, mas se nós estamos firmados na rocha, nós sentiremos paz eterna, gozo eterno e vida eterna. Isso que é importante. Isso sim é marca de um regenerado. E nós, indo ainda mais à frente, nós observamos que aqueles que são regenerados, eles entendem que o pecado é real, que o pecado não é apenas uma ideia, uma hipótese, algo criado pelos homens. Não, o pecado é real. E nós vemos isso lá em Lucas capítulo 18, quando ali é narrada a história de um publicano e um fariseu. Aquele fariseu ora a Deus de forma arrogante e orgulhosa, porque parece que ele não reconhecia a necessidade do perdão, a necessidade do arrependimento. Mas nós encontramos um publicano que ora a Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ser cristão é reconhecer a realidade do pecado, é confessar o pecado, é arrepender do pecado e ter a vida transformada. É isso que importa. Quando nós vemos acerca dessa compreensão, irmãos, o conteúdo objetivo da fé é que o ser humano ele é pecador. Nós entendemos também que Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem. Nós vemos lá em Romanos capítulo 10, 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos e crermos no nosso coração, nós somos salvos. Mas é interessante nós entendermos que a salvação se dá pela crença que nós temos em Cristo como nosso Salvador. Além do mais, Jesus, o Deus homem, ele nos salva através da sua morte. Ele ressuscitou corporalmente dentre os mortos e ele é Senhor
sobre a nossa vida. Precisamos compreender que Ele é soberano, Ele reina sobre nós. Nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos agir de qualquer forma. Nós precisamos resplandecer Cristo em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Eles não podem então somente olhar para mim e dizer, ali vai Otiniel. Não, eles precisam entender que ali vai um homem de Deus. Como as pessoas têm nos olhado, irmãos? Será que as pessoas têm enxergado fagulhas de Cristo em nós? Marcas de Cristo em nós? Precisamos confiar de forma convicta, crer de forma convicta que Jesus é o nosso Salvador. Não apenas gostar, mas crer. Um segundo sinal daqueles que são regenerados, que são nascidos de novo, que são transformados, irmãos, é que o verdadeiro cristão, ele odeia o pecado. Ele não curte o pecado, ele não acha legal o pecado, ele não tem prazer no pecado. Sabe por quê? Porque o seu Senhor morreu para quebrar o poder do pecado. O seu Senhor morreu para livrá-lo da escravidão do pecado. Então, por isso, ele entende que o pecado é algo que traz repúdio, que traz ódio. Ora essa, se você conhece alguém que diz servir a Cristo, mas ama o pecado, se afaste. Ou melhor, pregue novamente o Evangelho, para que essa pessoa possa entender a necessidade da salvação, a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão, para que ela possa entrar nas mansões celestiais. Nós precisamos entender, irmãos, que nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos de uma vida de perdição para uma vida de transformação, uma vida de regeneração. Nós vamos encontrar lá em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 10, que ali João ele vai trazer uma distinção entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo, entre aqueles que odeiam o pecado e aqueles que amam o pecado, que curtem o pecado, que vivem uma vida de pecado. Nós vemos nesse texto que o pecado, ele é a marca registrada dos filhos do diabo. Que forte! O pecado é a marca registrada dos filhos do diabo. Porém, lá em Romanos 6:6, nós vemos que o poder do pecado é interrompido nos filhos de Deus. Gera em nós um prazer de obedecer a Deus, de servir a Deus, de se deleitar em Deus, de ter prazer em Deus. Agora, o que nos controla, irmãos, não é mais o pecado. Lá em Gálatas 5, versículo 22 e 24, vai dizer que nós somos controlados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, traz uma advertência para aqueles que herdarão o reino de Deus. Ele traz uma lista de pecados que tiram as pessoas do reino de Deus. Que nós não estejamos entre esses. Nós vemos lá em 1 João capítulo 2, versos 4 a 6, sobre as obras da carne. Os que pertencem a Cristo, eles crucificam a carne. O verdadeiro cristianismo, irmãos, transforma, liberta, restaura, regenera. E glória a Deus por isso. Um terceiro sinal que apresenta uma vida regenerada é que um cristão, ele persevera até o fim. Um cristão vai até o fim. Um cristão, ele não para no meio do caminho. Ele não desiste da caminhada. Ele vai até o fim. Ele chega na reta final, porque o seu Senhor é quem o sustenta. Nós vemos lá em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não desista.
Não pare, persista, prossiga, caminhe. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo, irmãos, seja maior do que as coisas eternas. Que as coisas desse mundo nos desestimule, traga desânimo na nossa caminhada. Não, irmãos, não podemos parar na nossa caminhada. A maioria das pessoas que se afastam da fé, elas fazem de forma silenciosa e sem perceber. É um pecadinho aqui, é uma besteirinha aqui. Ah, isso é besteira. Não, isso não é pecado, não. E pecado sobre pecado. Nós vamos encontrar lá em Provérbios que um abismo chama outro abismo. Pecado é pecado, irmãos. Precisamos correr do pecado, se distanciar do pecado. Nós não podemos dar abertura, brecha, para que o pecado nos destrua. Para que o pecado rompa a nossa comunhão com Deus. Atente para isso. Boa parte das pessoas vai morrendo aos poucos. Nós vemos alguns exemplos de pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas que pararam no meio da caminhada. Irmãos, Judas Iscariotes andou com Jesus, era um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, teve convivência direta com Jesus, mas ele parou na trajetória cristã. Ele preferiu trair a Jesus do que gozar de Jesus. Isso está lá em João, capítulo 13, versículo 21 a 22 e Mateus 27 e 5. Outros homens também que a Bíblia relata é Emineu, Alexandre e Fileto, companheiro de Paulo que o abandonaram. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 a 20. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 a 18, trazem um pouco sobre esses homens. E além do mais, Demas, em 2 Timóteo 4 e 10, mas o texto diz que ele amou o presente século. Em vez de ele amar o Senhor, nosso Deus, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, ele amou este mundo. Nós precisamos compreender isso, amados. O nosso amor, o nosso alvo deve ser Cristo. Nós não podemos parar. Nós entendemos em 1 João capítulo 2, versículo 19, que estes que saíram do nosso meio, eles não eram de nós. Lá em Romanos 6, 22, diz que nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos libertou. Vejamos alguns motivos e razões por que as pessoas se afastam do Evangelho. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 3 e 9. Alguns, eles se afastam do Evangelho porque são perseguidos. Outros, porque a prosperidade, a riqueza, a ganância, a ambição, o egoísmo dominam seus corações. Nós não podemos deixar ser levados por nada disso, irmãos. Todo ser humano ele é um idólatra. Todo ser humano adora um ídolo. E nós precisamos ter cuidado. Todo ser humano é um adorador. A quem nós adoramos? A quem nós temos adorado? Quem é o Senhor sobre a nossa vida? Então aqui nós vimos o terceiro sinal que apresenta uma vida regenerada é que o cristão regenerado, ele vai até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, dê o que der, mas isso não é suficiente para o derrubar na caminhada cristã. Ser um cristão, irmãos, quarto sinal é amar as outras pessoas. Se você não ama, você não é cristão. Cristianismo não pode ser vivido de forma isolada. Guarde bem isso. Ninguém é cristão sem fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos convivermos uns com os outros. É bem verdade que nós estamos agora em meio a uma crise, uma pandemia, que está nos impedindo de nos relacionarmos com os nossos irmãos presencialmente. Mas nós não podemos nos distanciar socialmente dos nossos irmãos. Nós não podemos nos distanciar
do relacionamento com os nossos irmãos. Mesmo que nós não estejamos nos reunindo presencialmente, mas você precisa manter contato com os seus irmãos. Você já perguntou hoje se o seu irmão está bem? Como o seu irmão tem passado esse período de isolamento? Como ele tem vivenciado esse período de quarentena? Nós precisamos exercer os dons espirituais que Deus nos concedeu e estes são exercidos na convivência com os nossos irmãos. Precisamos exercitar o nosso amor na convivência com os nossos irmãos. Lá em 1 João 4, 7 e 8 diz: verdadeiro arrependimento é crescer em amor genuíno para as outras pessoas. O texto vai trazer essa ideia. Quando nós somos verdadeiramente arrependidos, irmãos, nós crescemos em amor. Isso tem que nos marcar. Lá em João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é uma marca que precisa ser evidente, o amor entre nós. Nós precisamos ter amor para com os cristãos. 1 Pedro 4, 8, 1 João 9, 11 traz esse apontamento. Precisamos amar os necessitados. 1 João 3, 17, as pessoas que padecem, os pobres, os injustiçados. Precisamos amar essas pessoas. E pasmem, lá em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36, diz que nós precisamos amar os inimigos. Oh, irmãos, não há como nós sermos cristãos e não amarmos. Não há como nós sermos cristãos e não amarmos os nossos irmãos, não amarmos os necessitados, os nossos inimigos. Não. Ah, não, mas é porque eu não gosto de fulano, é porque eu odeio cicrano, é porque não sei o quê. Reveja o seu cristianismo. Reveja a forma como você tem vivenciado o seu cristianismo. Eu espero que você não esteja lutando para viver aqui na terra, mas eu espero que você esteja lutando para subir para a glória. Eu espero que você esteja lutando para abraçar o Senhor Jesus, para vê-lo face a face. Então, se nós somos regenerados, nós amamos os nossos irmãos. Lembre-se que Deus nos ama e Ele nos perdoa. Lembre-se que Deus também ama os necessitados. E nós vemos, irmãos, por fim, um quinto sinal que mostra se nós somos regenerados. Ser cristão é amar a Jesus acima de todas as coisas. Se nós amarmos as coisas acima de Jesus, nós não somos cristãos. Nós não fomos regenerados. Se nós amamos qualquer outra coisa a não ser Jesus como um amor supremo, nós não fomos regenerados. Entenda, o que nós queremos dizer aqui não é que nós não podemos amar. Nós podemos amar, mas nós estamos falando acima de todas as outras coisas. Por exemplo, se você ama o seu filho mais do que Jesus, se você ama o seu esposo, a sua esposa mais do que Jesus, se você ama seu amigo mais do que Jesus, se você ama a política mais do que Jesus, se você ama seus objetos mais do que Jesus, se você ama a sua reputação mais do que Jesus, se você ama o sexo mais do que Jesus, se você ama a sua vida promíscua mais do que Jesus, tudo isso é elemento de que você necessita ser nascido de novo, necessita ser regenerado. Nós precisamos estar livre do amor do mundo. O mundo não pode nos cativar, nos prender, nos escravizar, nos destruir. Irmãos, nós precisamos entender a necessidade que nós temos de fazer Cristo o nosso único Senhor. Há momentos em que a sabedoria nos cobra o sacrifício de algo extremamente valioso,
mesmo que em outras circunstâncias seja algo bom, porque o que mais tem valor para nós é Cristo Jesus. Às vezes, temos que fazer escolhas dolorosas, irmãos, mas nada se compara ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Sacrifique isso que tem impedido que você desfrute de uma relação mais íntima com Cristo. Sacrifique isso que tem te impedido de gozar a paz de Cristo, a vida em Cristo, o amor de Cristo. Sacrifique. Porque nós precisamos morar com Cristo. Precisamos estar com Cristo, viver com Cristo, se deleitar em Cristo. Amados irmãos, nós encontramos lá em Lucas 16 e 13, 2 senhores e uma escolha. A salvação que Jesus ele oferece é de grande valor. Mateus 13, 44 ou 46 fala sobre isso. Mas o que significa seguir a Jesus? Lá em Lucas 14, versículo 25 a 33, diz que seguir a Jesus significa sacrificar tudo. Sacrificar tudo. Renegar tudo. Abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é seguir a Jesus. É preciso negar a si próprio e levar a cruz. Lá em Lucas 12, 34, ainda fala que aonde está o tesouro, está o nosso coração. Então, queridos irmãos, nós vimos alguns sinais que dizem se nós somos regenerados. Aquele que é regenerado, ele crê em Cristo. Aquele que é regenerado ama a Cristo acima de todas as coisas. Aquele que é regenerado odeia o pecado, repugna o pecado, despreza o pecado. Aquele que é regenerado persevera até o fim. Aquele que é regenerado, ele ama Jesus, ele crê a Jesus. Precisamos fazer uma análise na nossa vida. Precisamos rever como nós estamos diante de Deus. Nós não podemos apenas falar, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu vou para aquela igreja, eu vou para a igreja de fulano e tal. Não. Nós precisamos ver o que Deus tem falado sobre nós. Nós precisamos ver se nós estamos enquadrados aqui. Se de fato nós cremos no sacrifício de Cristo como suficiente para a nossa salvação. Se de fato nós fazemos de Cristo nosso Senhor, ou se nós fazemos do cristianismo apenas um passatempo. Que o Senhor Jesus nos ajude para que essa palavra se torne viva e eficaz em nossos corações. Maravilhoso e eterno Deus, Pai poderoso e justo, queremos te dar graças pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo Senhor ter nos regenerado, pelo Senhor ter nos transformado, ter possibilitado em nós um novo nascimento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos odiar o pecado, para que nós possamos crer em Ti como único e suficiente Salvador, para que nós possamos Te amar acima de todas as coisas, meu Pai. Ó bondoso Deus, apazigua os corações nessa noite, Senhor. Traz regeneração, Senhor, aquelas pessoas que estão desviadas, que estão perdidas, meu Pai, que não acreditam no poder do Evangelho. O Senhor transforma esses corações, Senhor. Traz arrependimento, o Senhor traz confissão de pecado, Senhor, porque os dias são maus, Pai. E nós precisamos estar descansando em Ti, Senhor. É assim que nós te oramos, rogamos, exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Amém.